batata quente não é essa. A batata quente é que um irmão quer beneficiar o outro. Nessa situação aqui, eu vou dar duas opções para vocês: a doação e a renúncia. E vou explicar as consequências de cada um. Olá, o meu nome é Josilene Rosa, eu sou advogada de famílias e heranças. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal a gente só fala de inventário e partilha de bens em vida. Dessa forma, se você está passando por um processo de inventário ou conhece alguém que está passando por um processo desse, já se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo para me ajudar a decidir qual situação é melhor nesse caso. Hoje vamos responder a dúvida do Gessé, do Messi Nunes Arquiteto. E a dúvida dele, na verdade, é uma dúvida de alguns advogados que já me perguntaram sobre essa questão. Porque eles fazem uma certa confusão entre herdeiros unilaterais e herdeiros bilaterais. Vamos entender melhor esse caso. É possível que um dos herdeiros, ao invés de fazer a renúncia, faça uma doação da sua quota-parte para o outro herdeiro? Caso prático: a esposa faleceu e deixou o marido, meieiro, com 50% dos direitos, e dois filhos do primeiro casamento, herdeiros unilaterais, com 12,5% cada um dos seus direitos, e um filho que teve junto com o meieiro, herdeiro bilateral, com 25% dos direitos. Um dos herdeiros unilaterais quer doar a cota-parte dele para o outro herdeiro unilateral, para que esse fique com 25% também, ao invés de renunciar e ter a sua cota dividida entre todos. Seria possível? Essa é uma pergunta que envolve a partilha de bens. A gente só consegue analisar uma boa partilha de bens e fazer isso de forma correta com todos os documentos. Então eu vou simular alguns dados aqui que o Gessé não me passou, mas que é o caso da maioria das pessoas. A primeira coisa que o Gessé não informou aqui pra gente é qual regime de casamento. E isso interfere demais na partilha de bens. Eu vou supor aqui que o regime adotado por esse casal é o da comunhão parcial de bens. Aquele regime que quase todo mundo faz, que é o mais comum no Brasil desde 1977. Então, esse exemplo que a gente vai usar hoje vai valer para muito mais pessoas usando esse regime de casamento. E eu vou imaginar aqui nessa situação que a herança que vai ser dividida seria uma casa, vou colocar aqui que ela está avaliada em mais ou menos 600 mil, que não foram deixados bens particulares. O que são bens particulares, doutora? Aqueles bens que são adquiridos antes do casamento. Vamos imaginar que essa esposa aqui, quando casou, não tinha nada, tá? E, como falei, a comunhão parcial de bens é o que vai valer nesse nosso exemplo. Esses dados eu tenho que supor porque ele não trouxe na pergunta dele, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar um esqueminha aqui que eu fiz. Gente, não repara a letra, tá? Mas é isso aí. A esposa que faleceu deixou um marido, ou seja, ela deixou um viúvo, tá? Casado pela comunhão parcial de bens. Essa comunhão parcial de bens estabelece a meação. Doutora, o que é meação? Metade dos bens que você tem são seus e do seu cônjuge, de modo igual. Não tem um que é mais dono que o outro e também não tem essa de estar só no nome de um. Por mais que esteja só no nome de um, independente, estando nesse regime de bens, nesse regime de casamento, os bens são dos dois, de forma igualitária, tá? Então, esse marido, esse viúvo, vai ficar com 300 mil por força deste contrato que é o casamento, tá bom? A gente tem que entender que cada modalidade de regime de casamento é um tipo de contrato. E aí, os filhos, o que a lei diz sobre os filhos? No artigo 1829 do Código Civil, a gente tem que todos os filhos são iguais e eles são descendentes iguais. Então, independentemente de ser filho do primeiro casamento e do segundo casamento, os filhos são iguais e todos vão receber a mesma cota. Então, vai ficar 100 mil para cada um desses filhos, 2 do primeiro casamento e 1 do segundo casamento, ok? Isso é o que a lei determina para esse caso aqui, para esse exemplo nosso aqui. Não confundam, aqui é um super alerta que eu já vi advogado confundir. A herança com irmãos, que é um outro tipo de herança. É quando a pessoa não deixa nenhum falecido marido, não deixa um viúvo,
E quando a pessoa também não deixa descendentes, não deixa pais, ou seja, não deixa nenhum herdeiro ali direto. Não tem filho, não tem marido, não tem pai vivo, aí a gente começa a analisar os irmãos, ok? E aí sim vai ter essa regrinha aí do irmão unilateral, irmão bilateral. Então não confundam essas situações, que foi o que Jessé misturou aqui um pouco, tá? Nesse caso de Jessé, os filhos vão receber igual, porque filhos são iguais perante a lei. Irmãos não são iguais, mas filhos são iguais perante a lei. Eu acho que eu já fiz até rios sobre isso, pra gente ter essa diferenciação. Porque eu já vi, não foi um, mas 2 advogados confundirem essa regra. Então vocês imaginam, se o advogado que entende um pouco mais de lei, às vezes se confunde, por isso eu sempre digo pra vocês, tenham muita atenção em contratar um especialista para não errar nessas coisas básicas aqui. Porque é uma regra que está na lei, mas está para outro caso. Aqui o caso é diferente, ok? Espero que tenha ficado bem explicado. Só que aí a batata quente não é essa. A batata quente é que um irmão quer beneficiar o outro. E aí a gente sempre fala o seguinte, nessa situação aqui eu vou dar 2 opções para vocês, a doação e a renúncia. E vou explicar as consequências de cada um. Mas é claro, só se você se inscrever no canal e curtir o vídeo. E também, se possível, compartilhar com quem você sabe que está nessa situação, que não está entendendo ali o que fazer da sua partilha de bens. Essa é uma matéria que, quando eu coloco aqui, até alguns estudantes vêm analisar o que eu estou colocando. Por quê? Porque até na faculdade as pessoas têm dúvida nesse caso. Então eu vou tentar simplificar aqui ao máximo, tá? Se inscrevam no canal e não se esqueçam de assistir o vídeo até o final, porque eu quero muita opinião de vocês, o que vocês acham melhor desse irmão aqui fazer. Se o irmão doar a herança, o que acontece? Ele aceitou aquela herança e está doando para uma pessoa certa que ele decidiu, que é o outro irmão. Nesse caso, o que o direito entende? Que você recebeu e está doando. Então, você paga um imposto quando recebe e um imposto quando doa. Ou seja, você paga 2 impostos. É uma duplicidade de imposto. Ok? Você pode fazer isso? Pode. Você pode doar para uma pessoa específica. Porém, você vai pagar o imposto por receber aquela herança e doar para quem você quer. Quando você determina quem você quer, você paga o outro imposto, que é o da doação, ok? E a segunda opção aqui do irmão é fazer a renúncia dentro do processo. Quando a gente renuncia o processo de uma herança dentro de um processo de inventário, a cota parte que era sua, ela vai ser redistribuída entre todos os que estão ali, os herdeiros. Então, nesse caso, esse irmão vai acabar, veja bem, beneficiando aquele irmão unilateral. Porque não era 300 mil para 3 filhos, 100 mil para cada um? Vai ser 300 mil para 2 filhos, então 150 mil para cada um dos irmãos, ok? Porque a herança volta para aquela linha sucessória que a gente diz, que são os descendentes, no caso, os primeiros herdeiros aqui. Em todos os casos, os descendentes são os primeiros herdeiros mesmo, tá, gente? Então, nesse caso aqui, caberá o quê? Caberá, assim, como advogado, o que eu faço? Explico que existem 2 caminhos para os clientes. Qual caminho cada um vai escolher dependerá, porque nesse segundo caso aqui, você dá 50 mil para um, mas você não paga imposto. Quanto é esse imposto? Tem que fazer um pouquinho de cálculo aí, porque aí vai depender de qual é a herança, tá? Porém, é uma decisão do filho aqui, herdeiro. Ele que tem que decidir, no final das contas, né, o que ele vai fazer. Cabe a gente explicar as consequências. Bem, eu estou curiosíssima para saber o que vocês acham que esse irmão deve fazer. Então me deixem aqui nos comentários o que vocês acham que ele deve fazer. Eu desejo a todos, como esse é o último vídeo do ano, um feliz ano novo. Ainda estamos em clima de Natal aqui, mas já é ano novo, né? Então, um feliz ano novo para todos, um ótimo 2024. Eu espero que vocês também me visitem lá na Rede Vizinha, onde eu coloco um pouco mais da minha rotina de advogado, onde vocês podem de fato me conhecerem um pouco melhor, né? E esse vídeo fica por aqui. Um grande abraço, tchauzinho!